Som? Funcionando. Gente, boa noite. É um prazer ver vocês aqui. Para quem estava com a gente aqui desde de manhã, né, foi um processo muito legal, que a gente só sentou ali na sala da diretoria, olhou um para o outro, falou assim, já vai começar de novo? Vai. Aí a gente volta para cá. Mas, graças a Deus, a gente está aqui desde de manhã, né, acompanhando os trabalhos. O trabalho com os jovens na parte da tarde foi fantástico, né, e eu, como presidente da casa, só tenho a agradecer, realmente. E é bom que eu estou vendo figurinhas repetidas aqui, né? Então, quem já esteve aqui voltou, e isso é muito legal. Queria realmente agradecer a presença de todos. E vamos começar, né? Maratona Lacordaire, não é isso? Vamos lá. Vou dar uns recados assim de maneira rápida. Posso pular aquela parte todinha do celular, do estacionamento na garagem? Posso pular, né? Para a gente ter mais tempo, ótimo. Pulei essa parte. Mas eu preciso dar um recado para vocês, que são dois. Semana que vem a gente começa as apresentações artísticas do A Caminho da Luz. Na sexta-feira a gente vai ter uma palestra com Marcelo Manga, que vai ser uma palestra musical, né? E ele vai estar aqui junto com a esposa e a filha. No sábado, 3 horas da tarde, 3h30, a gente começa as apresentações do 24º Encontro Litero-Artístico. Então, na parte da tarde, nós vamos ter diversas apresentações de música, teatro, poesia, vai ter uma banda vindo do Rio. Eu sempre falo, né, que é o Encantos da Alma. Ele é formado por meninas de 14, 15 e 16 anos, e elas vêm aqui para frente, tocam violino, teclado, violão, baixo, guitarra e uma bateria acústica belíssima. Belíssima. Então, vai estar aqui, né, essa banda aqui com vocês. Os módulos que vocês estão vendo lá atrás são módulos que foram feitos exclusivamente aqui para casa, onde essa frente aqui inteira ela se transforma num palco. Então, a ideia, né, é que a gente tem aqui um palco, onde nós vamos ter as apresentações de teatro, sistema de iluminação e de som, e o A Caminho da Luz vira, a partir de sábado, na realidade, quinta-feira à noite a gente começa a montar, e no sábado vira um teatro, e a gente vai receber vocês aqui com muito carinho. 6 horas a gente faz um intervalo. Nesse intervalo a gente vai ter venda de caldos ali embaixo, um festival de caldos, e na hora que a gente volta para cá às 7 horas, nós vamos ter apresentações de música. Quem vai estar com a gente é o Gutenberg Pascoal, o Ariovaldo Filho, Diamantes de Poeira, que todo mundo canta, é do Arina, e ele canta de uma maneira fantástica. Então, o Ariovaldo vai estar aqui, e a gente vai ter, né, a estreia dos nossos grupos de teatro. Estreia do grupo de teatro não, porque eles já se apresentaram, mas o grupo de teatro A Caminho da Luz vai estar aqui, e junto com eles vai ter a apresentação da banda A Caminho da Luz. As meninas viram as apresentações do ano passado, conversaram com os pais, se dedicaram, fizeram aula durante 1 ano, e elas vieram montando a banda que vai se apresentar pela primeira vez. Também com teclado, com tudo. Gente, vem para cá, vai ser muito legal. E no domingo, nós teremos uma apresentação de corais. Vai ser o primeiro encontro de corais espíritas de Volta Redonda, aqui na casa, domingo, 3h30. Terminamos agosto. Graças a Deus. Terminamos agosto. Aí a gente entra na semana do dia 7 de setembro, que é o sábado, mas é feriado, mas é no sábado, onde a gente vai estar recebendo a Evelyn Freire. É 7, né? Sábado. É 6. Então é 6 e 7. Sábado e domingo, a gente vai estar recebendo a Evelyn Freire aqui, e ela é maravilhosa. Passou o dia 6 e 7, aí agora eu preciso da ajuda de vocês. Tudo que vocês estão vendo sendo feito aqui, existe uma demanda financeira envolvida. Beleza? De onde que eu vou tirar dinheiro para pagar esse pessoal todo? O rapaz que fez o palco eu não paguei até hoje, tá? Mas ele está confiando, porque ele é espírita também. Então ele está confiando em mim muito, de que depois do dia 14 eu pago ele. Por quê? No dia 14, que é um domingo, nós conseguimos o Teatro da Febre para receber novamente o Amigos da Luz, que é a companhia de teatro Amigos da Luz, que eles são espíritas e fazem humor espírita. E eles estão vindo com a peça Fim.
Então, eu tenho que pagar a companhia de teatro, mas parte desse valor converte para casa. É onde eu vou pagar o palco, é onde eu vou pagar a passagem do Lacordaire, mas eu acho que ele consegue viajar amanhã, porque né, eu só pago depois, então acho que vai dar certo. Mas se tiver algum problema em São Paulo, o Lacordaire liga para a gente, tá? Mas eu tenho esperança e confiança, vai dar tudo certo. No dia 14, eu preciso colocar gente lá dentro. A entrada solidária com 1 quilo de mantimento é R$50, a entrada cheia, né, é R$80, e tem a meia entrada, que é 40. Mas você, por exemplo, né, que não tem a minha idade para pagar metade, e nem é estudante igual eu também, né, para pagar metade, você paga R$10 a mais só e leva 1 quilo de mantimento, que vai ajudar nas obras aqui da casa. Me ajuda? Eu preciso realmente pagar aquele palco ali, porque o cara é bem mais forte do que eu. Tá bom? No mais, eu queria agradecer de novo a presença. A Thaisa vai fazer a página, logo depois a prece, e a gente libera para o Lacordaire. Boa noite. Livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, uma mensagem do Espírito Emmanuel. A lição 121, Busquemos a luz. Está na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. Paulo. Procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio. Ignora se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la com senso prático, porque aprendeste a perceber nela o selo da autoridade que te orienta à luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que te submetes, e por isso não lhe discutes a origem, respeitando-o e aproveitando-o, na altura das possibilidades com que se apresenta. Na mesma base, surgem as ideias renovadoras e edificantes. Por que exigir sejam elas subscritas em sua exposição por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que esperamos delas, em nós e ao redor de nós? Toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela corporificados tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou dos nossos filhos na carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos do teu adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para a garantia de tua sustentação, pelo valor que se reveste. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de nosso recurso salvador, nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontre, e a treva não nos alcançará. Então vamos orar agora, irmãos. Estamos aqui nesse sábado à noite, buscando luz, rogando a Deus, nosso Pai, que nos ampare neste momento, que possamos aqui matar a nossa fome e a nossa sede espiritual,
de conhecimento, de amor, de sabedoria, para a nossa elevação moral. Que o nosso mentor Emmanuel, que o nosso Mestre Jesus e a espiritualidade amiga nos acolha e nos intua nessa noite. E que possamos sair daqui revigorados e renovados no nosso compromisso, no nosso caminho de encontro ao nosso Pai Maior. Que assim seja. Pode? Com vocês, o Cordela, o espaço é seu. Eu precisava ter feito um agradecimento na sexta-feira, que eu não fiz até agora, mas eu queria fazer um agradecimento de coração ao 36º Conselho Espírita de Unificação, que é o conselho da nossa cidade, e o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o CERJ, que está com a gente, né, nesse projeto, trazendo esses oradores. Então, o nosso agradecimento a eles, somos seus. Queridas almas irmãs, que possa Jesus prosseguir nos envolvendo na sua paz, no seu carinho, no seu amor. Sabemos que desde os primórdios da humanidade, sempre reencarnaram no seio da coletividade humana gênios tutelares. Espíritos muito nobres, que vêm com a determinação amorosa por parte da divindade, para auxiliar a humanidade na sua mudança de nível, nos ângulos mais diversos. Mas todos esses que aqui vieram sob a tutela amorosa deste ser incomparável, que ele é tão grande, que a história da humanidade não coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele, como diz Ernesto Renan, que é um historiador francês. Mas, naturalmente, um marco principal em que a ciência do comportamento humano trouxe foi justamente na década de 60, de 70, nos falando da inteligência emocional. Antes, veio o coeficiente intelectual, que foi logo depois e durante o período da Segunda Guerra Mundial. Logo depois vem o QE, que é o coeficiente emocional. E hoje, esses teóricos, principalmente Daniel Goleman, que trouxe e trabalhou de uma forma mais ampla as bases da inteligência emocional, mas também com Rosenberg, Marshall Rosenberg, que trouxe as colocações e as bases para a comunicação não violenta. Mas também vem Gardner, que nos fala das inteligências múltiplas. Todo mundo é inteligente. Tem pessoas que têm inteligência corporal, dança com uma maestria. Tem outro que tem inteligência numérica, guarda números de telefone, a matemática. O fato é que todos nós temos e trazemos conosco essas habilidades. Mas antecedendo a todos esses teóricos, e principalmente Daniel Goleman, que veio popularizar as bases da inteligência emocional, que parte da primeira base, o autoconhecimento. À medida que nós vamos adquirindo o autoconhecimento, nós somos convidados a ter o autodomínio. Conhecendo as nossas tendências, nós vamos agora saber que as temos, mas agir com ponderação, com equilíbrio. Da inteligência emocional, que nos fala do autoconhecimento, do autodomínio, ela também nos fala da automotivação. A motivação que todos nós somos convidados a manifestar, porque ela faz parte das questões mais intrínsecas, mais íntimas de todo o ser. E da inteligência emocional,
também se desdobra nas habilidades sociais. Mas antecipando todos esses teóricos, ninguém foi igual ao Mestre Jesus. O Cristo, por excelência, veio para nos incentivar a desfrutar de quem nós somos, como filhos de Deus, aprendizes da vida. Chega falando de que não veio para ser servido, ele veio para servir. Mostrando, portanto, que aqueles de nós que nos colocamos na posição de exigir de ser servido, ou estamos numa infantilidade psicológica ou espiritual, porque quem precisa de ser servido é criança ou adulto que tem já comprometimento nas suas habilidades. Mas Jesus chega também dizendo que meu reino não é deste mundo, mostrando, portanto, que todos nós aqui estamos de passagem e que é fundamental que nós, à semelhança do aluno, que é convidado a aproveitar o currículo escolar, nós também temos um currículo reencarnatório. E o ano letivo vai terminar para todo mundo. Aquele que soube aproveitar o currículo escolar, naturalmente voltará para casa com o sabor e a alegria de ter feito uma mudança de nível, aproveitando os recursos que a escola lhe ofereceu. E aqueles que malbarataram a oportunidade do currículo escolar, o ano letivo também irá terminar, mas não levará a mesma satisfação daquele que se esforçou, que se empenhou. Da mesma forma, somos nós, dentro do nosso currículo reencarnatório. Mas Jesus também chega nos orientando, que não amontoeis tesouro onde a traça corrói e a ferrugem consome, ou o ladrão rouba. Portanto, nos mostrando que todos nós que aqui estamos neste mundo, nós trazemos conosco para o nosso interrelacionamento aquilo que é o superficial, aquilo que nós vamos deixar aqui, que dentro da visão junguiana são os nossos movimentos egóicos, é o nosso nome, a nossa posição social, é realmente as situações que nós vivemos no nosso dia a dia. E quando nós não temos uma leitura aprofundada de quem nós somos, naquilo que temos, fazemos ou estamos, nós entramos num vazio existencial. E esse vazio existencial, no movimento egóico, nós buscamos compensar com aquilo que é o superficial. Por isso que a psicologia afirma a gula, a compra compulsiva, o sexo desvairado, a bebida, a droga, está ocupando o lugar de alguma coisa que nós não estamos dando intimamente para nós mesmos. Mas Jesus vai mais adiante, quando ele coloca: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Como eu posso amar alguém se eu não estiver me amando? Como eu posso respeitar alguém se eu não me respeito? E eu só posso dar ao outro daquilo que eu estou dando a mim mesmo. Então Jesus vem justamente estar nos orientando para que nós possamos despertar em nós o espírito imortal que nós somos. Em essência, todos nós trazemos já dentro de nós, em estado de latência, todos os atributos necessários para nos tornarmos pessoas felizes. A semelhança da semente que traz dentro dela, em estado de latência, a árvore que a dormifica. Mas para que possamos desfrutar da árvore, é preciso que nós busquemos cuidá-la, zelar, plantar, adubar. Da mesma forma somos nós. Portanto, Jesus, já prevendo a sua crucificação, nos dizendo que não nos deixaria órfão, ele pediu ao Pai que enviasse um outro Consolador, além dele. E esse Consolador viria ficar permanente conosco. Portanto, chega no dia 18 de abril de 1857, na cidade de Luz, Paris, o atestado de óbito da morte. Porque até o advento da doutrina espírita, falava-se da sobrevivência da alma, mas não havia comprovação.
A doutrina espírita, portanto, chega comprovando que a morte ela não é o fim, como também o nascimento não é o começo. E ela chega justamente através de um livro de perguntas e respostas que o eminente professor Hippolyte Denisard Rivaio foi beber na fonte, além da maêutica socrática, também nas posturas amorosas das questões conscienciais que Jesus nos ensinou. Neste livro de perguntas e respostas, o codificador tem um cuidado logo na primeira questão. Ele pergunta que é Deus. E ali nós vamos ver desbancado o Deus antropomórfico, o Deus forma humana, o Deus que ira, o Deus que tem preferências. E os benfeitores espirituais respondem que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Mas a doutrina espírita, Allan Kardec, quando vai denominá-la, ele coloca que ela é uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Portanto, qualquer postulado que a doutrina espírita nos apresenta, nós temos como adentrar a sua intimidade e comprová-la. É na questão de número 4 que o codificador pergunta aos benfeitores da humanidade, onde, portanto, podemos encontrar a prova da existência de Deus. E os espíritos então respondem, no axioma que aplicais à vossa ciência, não há efeito sem causa. Retire tudo aquilo que o homem fez, e a vossa razão vos responderá. A doutrina espírita tem, portanto, Deus como sendo o arquétipo primordial, e tem também os postulados ou as denominações que vêm contribuir, nos dando a certeza de onde nós viemos e para onde nós vamos. A própria reencarnação, que foi uma palavra cunhada por Allan Kardec, porque ele teve o cuidado de criar palavras novas para expressar com exatidão o pensamento dos bons espíritos. E a reencarnação é uma das palavras criadas por Allan Kardec, que representa a volta do espírito como sendo viajor do tempo num novo corpo, numa nova oportunidade para estar resgatando consigo aquilo que deixou a desejar, como uma forma de aprimoramento educacional, e também conquistar novas etapas. Também nos traz a certeza da comunicação dos espíritos, que vem comunicar conosco, mostrando a própria codificação, é fruto da comunicação dos espíritos. Vieram do mundo espiritual para o mundo dos encarnados. Mas também nos traz a certeza da pluralidade dos mundos habitados. Há mundos mais evoluídos do que a Terra, há mundos menos evoluídos do que a Terra. E nós estamos vivendo este momento. O Espírito, que no livro Transição Planetária, ele nos traz, através da psicografia de Valdo Pereira Franco, que nós estamos vivendo. Manuel Filomeno de Miranda, ele nos traz essa certeza, que muitos dos espíritos que hoje estão reencarnando do seio da coletividade humana, eram espíritos que estavam nas regiões de sofrimento da psicosfera da Terra, com oportunidades últimas para poder fazer essa mudança de nível, se assim desejarem. E outros espíritos muito nobres estão também reencarnando para estar nos ajudando no processo da nossa elevação espiritual. Mas estamos vivendo um momento de grande conturbação social, à semelhança de alguém que está reformando a casa. Os móveis da cozinha estão na sala, da sala estão na área, mas uma coisa nós temos a certeza, logo mais tudo volta para melhor no seu lugar. Portanto, a doutrina espírita, ela vem nos trazer uma visão realista da vida, mas permeada de profundo otimismo. Muitos dos espíritos que hoje se encontram no seio da coletividade humana, não aproveitando a oportunidade que a vida está lhe oferecendo, não mais reencarnarão na Terra. A semelhança do que Emmanuel coloca no livro A Caminho da Luz, quando ele nos fala dos exilados de Capela. Capela, fazendo parte da constelação do Cocheiro, ela alcançou um nível evolutivo de tal forma que aqueles espíritos
que malbarataram a oportunidade e não evoluíram por uma questão de rebeldia, vieram para um mundo menos evoluído. E este mundo é a Terra. Foram aqueles espíritos que auxiliaram na edificação das pirâmides, da mumificação dos corpos, na irrigação dos solos. E esses espíritos que já alcançaram, que retomaram a sua trilha de evolução, já voltaram. E aqui voltaram para o seu país de origem, o seu mundo de origem. E outros aqui estamos em função da nossa própria rebeldia. Mas é interessante que Militão Pacheco, no livro O Espírito da Verdade, numa mensagem que se intitula O Espiritismo Pergunta, e ele começa a mensagem dizendo: meu irmão, não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e descobrimento na Terra. Nós estamos vivendo um momento de grande conturbação, mas muito de nós, aqueles que às vezes temos uma visão pessimista, nós vamos nos apegar ao pior lado da situação. Mas nos diz o Espírito Emmanuel, das pessoas, das coisas e das situações, sempre existe o melhor lado. Para quem? Aqueles que aprendemos a olhar pelo melhor lado. É o que Militão Pacheco está colocando. Aparentemente, nós estamos numa confusão muito grande, o mundo está muito pior, o que não é uma verdade. Nós estamos vivendo um momento em que o joio e o trigo estão juntos, mas estamos também vivendo a madrugada dia, de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Nunca a tecnologia alcançou tamanha dimensão como nos nossos dias. Nós vamos ver na literatura do Espírito André Luiz, onde ele narra em mundos mais evoluídos, tem muitas vezes animais já desenvolvidos fazendo o trabalho braçal. Hoje nós temos na Terra, uma boa parte, os robôs. Para quê? Nós estamos vivendo o advento da internet. Nós estamos aqui, comunicamos com alguém do outro lado. Então essa evolução, ela tem um sentido para que nós possamos ter mais tempo. Para quê? Para mergulharmos para dentro de nós. Mas nós ainda não mudamos, com raras exceções, o nosso psiquismo, a nossa mente viciada. E às vezes ainda ficamos presos à fazeção de coisas e não nos fazemos com aquilo que fazemos. Ou seja, nós ficamos muitas vezes num padrão de ansiedade, querendo fazer isso ou aquilo, mas esquecendo que o mais importante não é o volume do que nós construímos, e sim como eu me sinto naquilo que eu estou fazendo, como eu estou me evoluindo com aquilo que eu estou fazendo. Jesus estava na casa de Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, quando Maria deixou os seus afazeres e foi ouvir Jesus. Marta, naquele momento, ela então, além de repreender o Cristo, diz: Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou cheia de afazeres e Maria me deixa sozinha para estar ouvindo ao Senhor? Ele diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então, muitos de nós estamos apegados àquilo que é secundário e deixando de lado aquilo que é o fundamental, que é o essencial. E aí nós vamos ver a síndrome de Maria e Marta. Muitas vezes nós ficamos apegados àquelas questões da fazeção de coisas e não nos damos conta do quanto é importante que nós busquemos voltar para dentro de nós. Estamos vivendo um momento em que muitas vezes nós estamos perto de quem está longe, e estamos longe de quem está perto. E aí nós vamos entender por que o alto índice de ansiedade, de depressão. Então, Militão Pacheco diz assim, quando ele coloca: olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. Onde você quer chegar com você daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, que às vezes nem muito de nós teremos este tempo. Mas onde você quer chegar com você na semana que vem? Porque quantos que estão deitando e no outro dia já se encontram no mundo espiritual? Como um amigo,
Ele havia terminado a palestra e quando foi para casa, no outro dia, recebemos a notícia, já desencarnou. Embora, tendo desencarnado subitamente, ele foi numa boa hora. Porque ele foi depois de ter tido a oportunidade, como ele sempre fazia, um trabalho do bem. Joana de Anjos disse para Divaldo Pereira Franco, meu filho, nós somos convidados a nos cuidar para que nós possamos desencarnar numa boa hora. E aí ele perguntou, o que seria uma boa hora? Você já imaginou você desencarnar por um infarto na hora que você está brigando? Na hora que você está discutindo? Na hora que você está com raiva? Na hora que você está cheio de mágoa e ressentimento das pessoas que gravitam em sua vida? Agora, você imagina você desencarnar orando, ou você desencarnar depois de um trabalho que lhe edificou. Então, nós somos convidados a estar nos vigiando. E ele diz assim, o teu corpo físico define a atualidade do seu corpo espiritual. Ou seja, antes da fecundação do espermatozoide com o óvulo, está ali a presença do agente pensante, que é o espírito. O André Luiz coloca isso no livro A Caminho da Luz. Então nós vamos perceber que nós hoje trazemos essa nossa vestitura carnal, que obedece também aos nossos impulsos mentais, nos convidando a um trabalho de autoacolhimento amoroso. Olha o que ele diz, já viveste quanto nós mesmos, vidas incontáveis, e trazes no bojo do Espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiência na ronda dos milênios. Como Espírito, nós somos viajores do tempo, como já dizia Sócrates, e que a vida na Terra é uma estação. Então, nenhum de nós somos brasileiros. Ninguém é americano, ninguém é japonês, nós somos espíritos, que ora reencarnamos nesse país, ora reencarnamos no outro país. Havíamos terminado uma palestra na Suíça, quando um cidadão chegou e disse, o que a doutrina espírita explica? O Brasil, que é um país tão grande, um país de tantas riquezas naturais, um país tão fraterno, mas cheio de corruptos. Aí fomos afirmar, o país é um laboratório de Deus, assim como o lar é um laboratório de almas que se reencontram, a cidade também é um laboratório, o Estado também é um laboratório de Deus, e o país também. Acontece que os corruptos daqui, na sua maioria, foram reencarnar no Brasil. Por quê? O Brasil é um laboratório de almas, que nesse perfil psicológico, e também, como a divindade generosamente, o joio e o trigo andam juntos. Só que o amor, ele é silencioso, ele é brando, ele é compassivo, ele não faz alarde, porque a maior alegria e a felicidade do amor é amar. Amar, respeitar, amar, zelar, amar, acolher, amar, entender, amar, compreender. E aí vamos percebendo, quando o Militão Pacheco coloca, que cada um de nós vamos estar onde somos convidados a estar para o nosso aprimoramento espiritual. Na mesma sintonia, o Espírito Joana de Anjos também diz, floresça onde Deus lhe colocou. Então, por que reclamar? Ah, aqui é muito quente, olha isso, muito grande. Então é muito importante que nós busquemos desenvolver conosco a gratidão. A gratidão é fundamental. Ela não é somente um sentimento, ela é uma atitude. Que motivos nós temos para estar reclamando, lamentando ou sendo ingratos? Nós vamos perceber que, pelo contrário, nós temos todo o movimento e toda a oportunidade para sermos gratos. Ele diz assim, a tua mente já possui nas criptas da memória recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Então, nós já estudamos nas melhores faculdades do mundo, nas bibliotecas mais antigas, desde Alexandria até os nossos dias de hoje. Então, nós somos espíritos que estamos passando
por situações as mais diversas para o nosso aprimoramento espiritual. E ainda diz mais: teu espírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Então nós vamos observar que esse é o convite à solidariedade, à fraternidade. E ele diz: teu espírito já se revestiu, aliás, tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria do plano terrestre. Eu tenho uma amiga que ela diz assim: olha, eu adoro filme de época. Quando eu vejo aquelas roupas daquelas mulheres, eu me sinto lá. Eu falei, isso é muito compreensível. Por que você se sente lá? Porque nós já viemos daí. Então a doutrina espírita, ela vem justamente nos esclarecer para que nós possamos viver o aqui e agora, nos valorizando plenamente nas oportunidades que a vida nos oferece. Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. Então espíritos belicosos não vão reencarnar no Brasil, vão reencarnar onde tem guerra. Cada país tem a sua característica. Então nós somos convidados a estar fazendo essa viagem para dentro de nós e ver o que eu posso dar de melhor para mim, diante do que a vida está me ofertando. Ele diz: teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. Então nenhum de nós estamos aqui nesse país como o paraíso das maravilhas. Todos nós temos um compromisso, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos bons espíritos: Deus criou espíritos bons e espíritos maus? E os espíritos respondem que todos nós somos criados simples e ignorantes. Simplicidade desprovido dessa complexidade que hoje nós trazemos, ignorantes da verdade. Mas a cada um foi dado uma determinada missão. Olha aí, missão pessoal. Todos nós temos uma missão pessoal. Qual é ela? Alguém aqui reencarnou para mudar o marido? Para mudar a esposa? Mudar o filho? Não. Nosso compromisso, ele é pessoal. E ele é intransferível. E à medida que nós evoluímos, nós colaboramos com aqueles que sintonizam conosco. É por isso que o Espírito Joana de Andes, essa benfeitora da humanidade, também diz: nós não devemos ficar presos àqueles que querem ficar na retaguarda. Porque à nossa frente vão aqueles a quem somos convidados a alcançar. E quem ficar para trás, por sua vez, se esforçarem, nos alcançarão. Então percebamos a importância que tem do que disse Jesus: amar o próximo como a si mesmo. Então, a referência somos nós. E Milton Pacheco coloca: a tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Então, nós já passamos por várias situações, várias reencarnações, em que nós tivemos as oportunidades mais diversas. E ele diz: teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Os teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horrível às magnificências do belo. Então, muitos de nós já passamos por regiões de profundo sofrimento, de dores, em virtude das nossas escolhas menos felizes. Mas também tivemos momentos muito amorosos, felizes, que marcaram indelevelmente a nossa alma. E hoje nós estamos juntos, é na família, é no trabalho, com essas almas com as quais nós já convivemos ontem. E não é por acaso. Aliás, acaso e milagre não existem dentro da visão da doutrina espírita. Aquilo que nós atribuímos enquanto acaso e milagre nada mais é do que uma pobreza de instrumentação para nós estarmos aferindo a intimidade dos fatos. Ela diz assim: teus ouvidos já registraram todos os tipos de som e linguagem existentes no mundo. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acepípetes de todos os povos. Tuas mãos já
retiveram e dissiparam fortunas constituídas por todos os padrões da moeda humana. Então, nós somos esse viajor do tempo, que já passamos por todas essas experiências, com uma oportunidade abençoada de hoje estar reescrevendo a nossa história. Ele diz: tua pele em cores diversas já foi beijada pelo sol de todas as atitudes. Tuas emoções já passou por todos os trâmites possíveis de renascimentos e mortes. Então nós vamos perceber que todos nós, sem exceção, já passamos pelas experiências mais diversas. E aí, a razão pela qual é fundamental de nós estarmos nos autoacolhendo e jamais ficar nos comparando, entrando no campo da queixa ou da lamentação, que ocupa o lugar do pensar responsável. E ele então diz assim: eis porque o Espiritismo te pergunta, não julgas que já é tempo de renovar sem renovação? Não julgas que já é tempo de renovar? Sem renovação, que vale a vida? Se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste e o que fizeste, não terias necessidade de novo corpo e de nova existência. Eu tenho um filho, como empréstimo divino, que ninguém é de ninguém, como diz Gibran, Khalil Gibran, 44 anos hoje. Aos 12 anos nós passamos por uma experiência de um acidente. E nesse acidente estava presente eu, minha esposa, e sempre a minha esposa apanhava primeiro os meus outros 2 filhos, 3 filhos antes, depois eu passava para apanhá-lo, que ele estudava no colégio, e nessa época eu também fazia faculdade, ele estudava na frente da faculdade que eu fazia. Ela foi e disse: eu vou fazer diferente. Então ela o apanhou, depois me apanhou. Quando nós estávamos chegando perto do colégio dos nossos filhos, um ônibus desgovernado passou por cima do nosso carro. Então ele teve traumatismo craniano, fraturas expostas. Ele ficou 18 dias de coma profundo e 9 meses de coma vigil, em que ele foi aprender a ter controles fictéricos, falar, andar. O fato que ele não teria chance. Segundo os médicos, era uma questão de horas para desligar os aparelhos, porque no impacto o cérebro feriu nos acidentes da caixa craniana e ele teve uma torção que refletiu no tronco encefálico, onde faz o controle do batimento cardíaco, respiração. E nesse período que nós ficamos, o médico disse: olha, 48 horas é o máximo. Antes das 48 horas, um amigo me colocou numa cadeira de roda e nós fomos lá para conversar com ele, eu e minha esposa. E eu fui dizer: olha, meu filho, nós passamos por um acidente, o tio Divaldo nos ligou dizendo que a situação sua é bastante grave, mas os amigos espirituais estão vendo o que podem fazer. E naquele momento eu senti a presença do meu pai, que quando desencarnou eu tinha 13 anos. E eu fui e disse para ele: estou sentindo a presença do vovô Jorge, vamos orar. Quando eu estava orando, ele apertou minha mão. O médico disse: olha, houve alguma coisa aqui. Ele só mexia quando eu ou minha esposa chegava. O fato que ele foi se recuperando. Quando ele tinha 21 anos, eu o vi na frente do espelho chorando. E ele não me viu. Quando ele me viu: pai, o senhor está aí? Disse: estou. O que foi, meu filho? Pai, é muito difícil para mim. Eu vejo meus irmãos indo para a faculdade, podendo dirigir, e eu não. Com 12 anos, ele fazia programa de computação com MS-DOS, uma inteligência fora de série. E ele foi dizer: é muito difícil para mim, pai. Eu abracei, não pude falar nada. E quando eu abracei, ele foi e disse: eu me sinto como se eu fosse um musicista muito bom. Lá dentro de mim tem uma música, eu quero tirar, o piano está quebrado. Falei: que piano, meu filho? O meu corpo. Aí abracei, e ele foi e disse: na próxima encarnação, com certeza eu vou valorizar o meu corpo, porque algo há para que eu esteja dessa forma.
Ainda bem que a doutrina espírita nos esclarece. Não é verdade, pai? Disse, é. 2 meses depois, ele chegou e disse, pai, eu tive um sonho revelador. Eu sonhei que eu era um jovem muito rico. E tudo eu achava que o dinheiro comprava. E que as pessoas se curvavam ao meu dinheiro. E eu me enamorei de uma jovem pobre, mas de um caráter inquebrantável. Por mais que eu quis seduzi-la, ela não caiu à minha sedução e nem ao meu dinheiro. E ela elegeu como esposo um outro rapaz também pobre. E no dia do seu casamento, no altar, eu, materialista, achando que a vida acabava no túmulo, eu me matei na frente dela. Agora eu entendo porque eu estou assim. Agora eu preciso encontrar um sentido para a minha vida. E hoje ele passa o dia todo na frente do computador, que ele criou um blog, Neuber F. Blogspot. E ele passa o dia todo selecionando mensagem e criou uma rede para mandar as mensagens. Então, quando o Militão Pacheco nos coloca essa questão, vem justamente comprovar que ninguém está com quem está, onde está, porque está, por acaso. E ele diz justamente isso, olha. Vives, quando ele diz, prosseguirias, se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste, e o que fizeste, não terias necessidade de um novo corpo e de uma nova existência. Prosseguirias de alma jungida, matéria gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. Então a reencarnação, ela é uma necessidade que todos nós temos. E é um fenômeno biológico para todos nós. Não há regime de exceção. Todos nós passamos pela reencarnação. Ele diz, vives novamente na carne para o burilhamento do teu espírito. Por isso que Allan Kardec, em A Gênese, ele coloca que a vida em sociedade é a pedra de toque do espírito. É através do outro que também nós tomamos a nossa referência. Se nós estivéssemos na condição de um eremita, o que nós iríamos trabalhar conosco? Então o outro ele tem um papel importante que é também através do outro que nós somos convidados também a nos perceber. E ele diz assim, vives novamente na carne para o burilhamento do teu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. Ama, trabalha e serve. Olha o trocadilho dele. Ame, trabalha e serve. O que Jesus disse? O Pai trabalha incessantemente e eu trabalho com Ele. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é trabalho? É toda e qualquer ocupação útil. Quando você está orando, quando você está meditando, quando você está fazendo algo que enriquece você enquanto espírito. Isso é o trabalho. Então ele diz, perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância. Temos sido quase constantes na inconstância. Olha a procrastinação. Nós relevamos a segundo plano aquilo que é fundamental e que é importante. E fiéis à infidelidade. Fiéis à infidelidade. Fiéis àquilo que o ladrão rouba e a traça corrói e a ferrugem consome, apegado às questões transitórias em detrimento daquilo que é o permanente. E diz, esquecido de que tudo se transforma, com exceção à necessidade de se transformar. Militão Pacheco. Então nós vamos perceber que a doutrina espírita, ela não é uma doutrina de teoria. Ela é uma doutrina que nos possibilita ter um roteiro seguro para as nossas vidas. E sabendo que onde nós estamos, com quem estamos, não é por acaso. Tudo tem uma razão de ser.
E aí nós vamos entender que no Evangelho, quando coloca causas atuais e anteriores das aflições. E muitos de nós, às vezes, procrastinamos as nossas mudanças. E deixamos, muitas vezes, de desfrutar de quem nós somos, comigo mesmo. Ou também de desfrutar na relação com o outro, que o outro tem de melhor. Havíamos terminado um seminário, falando justamente da questão das subpersonalidades, que Joana de Anjos aproveita a abordagem de Assagioli, que fala que nós temos conosco a persona que nós hoje estamos. Mas Lacordaire já foi José, já foi Maria, que são as subpersonalidades. E nós temos também a criança interna, psiquicamente ferida. E o adulto, muitas vezes, que nós copiamos do adulto, muitas vezes agressivo, censurador. E quando nós terminamos o seminário, um senhor foi e disse, olha, eu achei interessante, eu tenho 56 anos, a minha mãe tem 86, tem aí uma diferença de 30 anos, eu sou o único filho. Meu pai era uma moça, porque meu pai era o afetivo, meu pai era quem eu realmente me ancorava nele. A minha mãe parecia um general. Tudo para ela tinha que ter naquela hora, coisa cheia de rigidez e tal. E eu tenho muita dificuldade com a minha mãe até hoje. Eu só a abraço em época de aniversário ou de Natal, embora eu tenha vontade de abraçar. Mas é um medo que eu não sei de onde. Agora você falando, eu já sei que, como nós colocamos, medo, insegurança, rejeição, abandono, incapacidade, não é do adulto. É da nossa criança interna. Porque na primeira infância e na segunda infância, nós estamos construindo a base do adulto, emocionalmente, afetivamente. Então, daí vamos observar a importância que tem do autoconhecimento, como diz Daniel Goleman, para estar nos trazendo o autodomínio, a automotivação e as interações sociais. E ele então foi dizer, então quer dizer que esse medo é da minha criança? Eu disse, com certeza. E depois, então, eu vou trabalhar isso. Uns 3 meses depois, eu voltei na casa espírita, e ele foi e disse, olha, eu quero falar com você, mas estava na hora da palestra, e depois a gente fala. Quando eu voltei, ele disse, olha, eu quero lhe dizer que eu ganhei uma nova mãe sem largar dela, e ela ganhou um novo filho sem largar de mim. Naquela mesma tarde do domingo, quando terminou o seminário, eu cheguei em casa, minha mãe está com um problema de Alzheimer e de Parkinson. E ela foi e me perguntou, filho, você pode me levar na missa das 18 horas? Eu disse, tudo bem, mãe, posso levar. Não, porque ela pergunta de novo. E como eu sempre fiz, eu sempre a levei. E nesse domingo, eu fiz, como sempre faço, a deixei na ponta de um banco, eu sentei na outra ponta. Mas quando eu comecei a recordar de Jesus, como sendo o protótipo do amor, que nos acolhe a todos, e que nos colocou onde colocou, porque é o melhor para nós, eu comecei a pensar, e essa mãe? Ela pode não ter sido a mãe que eu gostaria de ter, mas é a mãe que a vida me encaminhou. E naquele momento, olhando a minha mãe com a mão no queixo, trêmula, eu comecei a viajar na linha do pensamento. Comecei a ver aquela mulher, cheia de etiqueta, que não era qualquer xícara que ela tomava o café. Agora tinha que tomar na caneca, com um pano do lado, porque cai dos lados. E comecei a perceber o quanto a minha mãe me amava e eu não me dava conta. Porque quando nós entramos na queixa, na lamentação, nós entramos na ingratidão. E ela nubla a visão da gratidão. E eu comecei a ver o quanto a minha mãe me amava. E eu não percebia. Os aniversários, a lancheira que ela arrumava direitinho, bordada com o meu nome. O meu caderno, que ela me ajudava a encadernar. Ainda falava, amigo, cuidado, porque se virar a folha, ficar a cor, a orelha de burro. E eu comecei a ver que minha mãe me amava. A roupa arrumadinha na beira da cama, que ela chegava e dizia assim, filho, você pode guardar roupa para a mãe? A roupa era minha. O bolo, quando eu chegava, ela dizia, olha, fiz o bolo que você gosta.
E aquilo foi me dando uma vontade de abraçá-la. E eu comecei a pensar quanto ela me ama e eu não percebia. Mas logo eu tive vontade de abraçá-la. Mas veio o medo. Aí eu já lembrei logo. É da minha criança. É fundamental que eu utilize a minha inteligência emocional. E naquele momento eu fiz de conta que, como quem não quer nada, eu fui chegando devagarzinho, devagarzinho. Quando o meu corpo encostou no corpo da minha mãe, eu senti uma energia, como se estivesse me abraçando naquele momento. E eu senti uma coisa saindo da região do meu peito e foi me envolvendo todo. E eu me senti como se eu estivesse dentro do útero da minha mãe. Experiência perinatal. Porque a criança, ela registra desde o útero da mãe. Eu posso não ter tido a mãe que eu gostaria de ter, mas é muito importante que nós tenhamos a gratidão por essas almas queridas que deram o que eles conseguiram dar. E ele disse, agora eu vou abraçá-la. Diz que jogou o braço como quem não quer nada, e foi trazendo assim, quando a mão dele encaixou no ombro dela, ele sentiu uma energia, e ele dizendo, meu pai, há quase 30 anos veio a desencarnar. E eu senti a presença dele, só que eu não falei nada. E quando eu senti, naquele momento, minha mãe encaixada em mim, eu encaixado nela, aquela emoção, foi, não vou nem olhar, porque se ela me der uma bronca, está tudo bem. E eu percebi minha mãe chorando. Eu fui e perguntei, mãe, a senhora está emocionada com o sermão do padre? Na lucidez que ela teve, ela disse, não, meu filho, eu estou emocionado que é a primeira vez que você me abraça espontaneamente. Você pode fazer isso de outras vezes, meu filho. O fato é que hoje, quando a minha esposa dá banho na minha mãe, antes ela fala, passa o pente no cabelo da sua mãe. Não, eu não tenho jeito para isso. Hoje, eu fico já aguardando quando ela termina o banho com a minha esposa, que dá banho nela, eu quero pentear o cabelo dela. E não é que o Alzheimer, ela está melhorando? O Parkinson também? Aí disse Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Que Jesus nos abençoe e guarde em paz. Você quer mesmo que eu faça prece? Ela está perguntando se eu quero mesmo que ela faça prece. Quero. Só vim aqui para agradecer novamente, para mim, né, como presidente da casa, membro da diretoria, eu agradeço em nome da diretoria a presença de todos. Ver aqui amigos de Barra Mansa, ver amigos aqui que eu já não via há tanto tempo, né, que vieram para essa palestra, para mim traz muita alegria no coração. Muito obrigado. Vou deixar a Estela fazer a prece, depois vocês me dão um minutinho. Hoje não teremos o passe, tá? E eu só vou dar alguns recados aqui rapidinho para a gente poder se despedir depois, tá bom? Respira. Mãe, né? Fechou com mãe, então todos temos. E mãe emociona a gente. Então vamos fechar os olhos, levar nosso pensamento a Deus, a Mãe Maria, que tanto nos salva todos os dias, nos momentos de dor, nos momentos de luta. Pedir que essa mãe possa estar aqui nesse momento, com a mão em nossa cabeça, em nossa testa,
nos abençoando. Abençoando a nossa encarnação, os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas escolhas. Abençoando as doenças que nos fazem crescer e nos fazem burilar o espírito. Abençoando a nossa caminhada, abençoando o nosso trabalho, um trabalho de luz, que a gente tenta fazer todos os dias, porque ninguém acorda querendo errar, ninguém acorda querendo ser desagradável, ninguém acorda querendo ser mal, a gente acorda querendo ser bom. E a gente pede para essa mãe, que é a nossa mãe de todos, possa estar conosco, nos abençoando todos os dias, no nosso acordar. E que a nossa prece seja sempre a chave da manhã e a tranca da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Não tem jeito, eu tenho que falar da parte material. Amanhã nós continuamos com o seminário do Lacordaire, na parte da manhã. Ele começou hoje um trabalho falando sobre saúde mental e espiritual, a cura espiritual da depressão. Dá continuidade amanhã, energia mental e processo, saúde e doença. Então amanhã a gente vai estar nessa continuidade do seminário. Começa às 9 horas da manhã e termina meio-dia. Vai ser um prazer receber vocês. Hoje eu tive a experiência de uma pessoa que veio na parte da manhã, se encantou com o que viu, chegou para mim e falou, eu não viria amanhã, mas agora eu venho. O trabalho dele foi maravilhoso, e à noite eu vou estar aqui, ela está, e amanhã de manhã eu vou estar aqui, eu espero encontrá-la amanhã. Tá? Não precisa trazer doação para o café, porque sobrou bastante de hoje, tá, gente? Então amanhã a gente vai estar aqui. Queria pedir também, ali na frente, o Lacordaire trouxe 2 livros de autoria dele. Um deles tem o prefácio de Joana de Ângeles, belíssimo. Se vocês puderem nos ajudar, ele vai estar à disposição também para autografar daqui a pouquinho. Seminário, pizza frita, para quem não conhece, o Caminho da Luz tem pizza frita hoje, e é um negócio muito legal que o Lacordaire já fez assim. Não sei se todos sabem, mas a pizza frita é um patrimônio gastronômico cultural de Volta Redonda, com um documento assinado pela Prefeitura. Então, ele é patrimônio de Volta Redonda. E todos os oradores que vieram de fora, nesse ano, nenhum deles conhecia pizza frita. Então, o Gustavo Musa, o Jacobson Trovão, todos eles comeram e eles ficavam olhando. Eu lembro do Elahá comendo pizza frita, porque ele comeu aqui e levou uma para comer em casa. E ele estava na casa da minha irmã, ele mordia a pizza frita, olhava em volta e falava, gente, isso aqui é fenomenal. Quem teve essa ideia foi inspirado pela espiritualidade maior, Provavelmente o espírito da época de Kardec, que ajudou na composição do Livro dos Espíritos. Isso é fantástico. E ontem o Lacordaire teve a experiência e a gente está avisando para ele, cuidado com a água do tomate no final. Cuidado com a água do tomate no final. E ele descobriu que existe uma água no final, tá, gente? Mas não sujou a roupa dele, graças a Deus. Pizza frita lá embaixo, pegou na secretaria, chegou ali, o Pancho está ali fritando com todo carinho. E lembrar para vocês que o Amigos da Luz do dia 14, o A Caminho da Luz, a gente conseguiu colocar ele como polo cultural. Então a gente tem uma maquininha ali vendendo esses ingressos, e ali você não paga aquela taxa que você paga quando entra no ingresso digital. Então chegou ali embaixo a maquininha, você já escolhe onde vai sentar, e vai ser um prazer receber vocês lá no dia 14. Que Jesus abençoe a todos. O Eela eu já falei no começo, mas tem uma pessoa ali que fica assim, tem teatro, tem arte, já sabem quem é. Então, Eela semana que vem, tá, gente? Vai ser um prazer receber vocês.